Capricórnio, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Clau Bonan, esse é o canal Universo Interior Tarô e esta é a sua leitura semanal. Lembrando sempre que é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, só aquela mensagem que tocar o teu coração, porque a minha intenção aqui é ser uma contribuição positiva na sua vida. E lembrando também que as leituras elas são atemporais, então no momento em que esse vídeo chegar até você, pode ser que tenha uma mensagem aqui importante e eu te convido a assistir o vídeo e a ficar comigo aqui até o final. Certo, Capricórnio? Vamos iniciar a sua leitura então com o oráculo dos portais e vamos ver o que se abre para Capricórnio nesta semana. Qual é a abertura para Capricórnio nesta semana? O portal do ego. O portal do ego fala sobre uma situação onde você precisa deixar algumas sensações e alguns sentimentos irem embora. Então pode ser que você esteja ou com alguma amargura no coração, ou pode ser que você esteja sendo arrogante de alguma forma, e a arrogância às vezes elas nos impede de tomar a decisão mais acertada. A arrogância muitas vezes faz com que a gente fique na defensiva, né? Esse aqui é só um exemplo de sentimento, mas tem uma questão egóica. Essa carta aqui, ela se refere também ao chakra cardíaco. Então, é necessário que você deixe ir embora esses sentimentos de mágoa, de ressentimento, para que você possa trazer à tona a sua essência. Então, esse portal do ego, ele fala que limpando o seu coração, abrindo o seu coração, tirando esses sentimentos dele, você consegue se conectar com a sua essência e ter uma visão melhor daquilo que você realmente quer e daquilo que você precisa fazer. Quantas vezes a gente não fica na defensiva, na retranca, não dá o braço a torcer em uma situação só por conta da arrogância, do medo de ser taxado de uma pessoa... Esqueci o nome agora. Ai, meu Deus. O contrário de orgulho. Eu esqueci a palavra agora. Então, muitas vezes, a gente não dá o braço a torcer, não dá um passo atrás para rever o que a gente fez ou para tentar consertar uma situação, justamente por orgulho. E o portal do ego fala que está na hora de você abrir essa possibilidade na sua vida, de você eliminar esses sentimentos para que você possa enxergar com clareza as coisas e não pela ótica distorcida que muitas vezes o ego fragilizado traz pra gente. O ego não é uma coisa ruim, o ego ele é um grande aliado nosso, ele é o mediador entre os nossos instintos e aquela nossa crítica mais acirrada. Quando ele perde a mão, quando ele não consegue fazer o papel de mediador, aí ele começa a ir para os extremos e é onde ele se alia com outros sentimentos que fazem com que a gente não consiga manifestar a nossa autenticidade, a nossa essência, e aí sim se torna um mecanismo ruim. Então, vamos nessa semana dar uma olhadinha para esses sentimentos e liberar aquilo que for possível para que você possa ter uma semana mais clara, mais objetiva e que traga para você coisas melhores. Essa ficou na mesa, então eu vou abrir essa. E para complementar a sua leitura aqui, saiu a carta do olfato. Ou seja, essa carta aqui, ela fala também sobre memórias afetivas. Então, pode ser que você precise despertar ou trazer à tona alguma memória para que você possa abrir a porta para que esse ego fragilizado se recomponha e assuma o lugar dele de direito, e não esse lugar aonde fica mantendo você nesses sentimentos mais inferiores. Então é um convite que a espiritualidade está fazendo para você essa semana, para que você entre em contato com esses aspectos e tente entender da onde eles estão vindo. Por que você está aguardando esses sentimentos? Por que você não consegue perdoar essa pessoa? Por que você não consegue se desapegar dessa situação? Por que você não consegue dar o braço a torcer se você sente que isso vai fazer
uma melhoria na sua vida. Então é um momento de você se abrir mesmo e deixar que as memórias venham à tona para que você possa purificá-las, certo? Vamos ver então agora com o tarô o que Capricórnio pode esperar dessa semana aí. O que o tarô traz para Capricórnio a respeito dessa semana, energias que estarão na vida de Capricórnio nesta semana. Lembrando sempre que você tem o livre-arbítrio, então nada dito aqui na leitura é um decreto para você, certo? Vamos lá então. Bom, a gente começa aqui com o 10 de espadas. Então, faz total sentido as duas cartas que saíram ali. Por quê? Porque o 10 de espadas fala que está chegando ao fim, ou precisa chegar ao fim, uma situação que está te causando dor, uma situação que está te causando sofrimento, seguido da carta da força. A carta da força, ela fala sobre você primeiramente, aprender a se respeitar. Ela fala sobre você reconhecer os seus limites e fala também que nem tudo a gente resolve literalmente na força bruta. Por quê? Porque muitas vezes o que você precisa para resolver uma situação é só se alinhar com você. Pode ser que você ache que o que eu tô falando é uma besteira, mas se você experimentar, fazer um teste, você vai ver que é assim. Às vezes a gente fica brigando, sabe? Gritando e querendo aquilo de qualquer jeito e as coisas não acontecem. Aí quando você decide parar um pouco, silenciar para você ouvir a tua própria voz, aí você encontra a solução para aquilo, como se fosse realmente um passe de mágica. Então, é uma semana que pede para que você revisite as coisas que estão te fazendo mal, para você entender por que você está mantendo, por que está tão difícil para você encerrar isso. Às vezes, o que está te faltando é olhar a situação pelo seu ângulo, é olhar o que essa situação está fazendo com você. Se a situação está te fazendo mal, por que você não larga? E aí, aqui a gente tem a carta da justiça. A carta da justiça fala que a situação, ela precisa e ela sempre vai se encerrar pela forma mais justa. Então, pode ser que você esteja sofrendo com uma situação porque você está querendo dar um final específico para ela e talvez não é esse final o final que o universo está preparando. Muitas vezes a gente, quando está magoado, ressentido, a gente começa a distorcer as coisas. Isso não é normal, isso não é privilégio de uma ou duas pessoas, isso é normal para nós, seres humanos, né? Então, o que você precisa é olhar para a situação a partir da sua perspectiva. Por que eu estou fazendo esse mal para mim? Por que eu estou arrastando essa situação que não está me fazendo bem? E deixar de desejar que a situação que envolva uma outra parte, aconteça exatamente da forma como para você é justo. Eu sei que muitas vezes a gente passa por situações onde a gente espera realmente que seja feita uma justiça na vida da outra pessoa de acordo com aquilo que ela nos fez. E ao longo da minha vida, eu percebi que isso é uma grande burrada que a gente faz conosco. Porque às vezes, aos seus olhos, a pessoa que fez algo para você, por exemplo, ela merecia sofrer, merecia isso e aquilo. Mas existe um plano maior que nos envolve, existe algo maior que nos envolve e existe uma coisa que se chama livre-arbítrio. Então, eu acredito numa força poderosa que nos dá esse livre-arbítrio justamente para que a gente tenha autorresponsabilidade. Então, pode ser que a situação não vá ter a justiça que você deseja, mas com certeza a ação que essa pessoa praticou vai ter uma reação. E pode ser que quando chega essa reação, a pessoa não fique tão satisfeita assim. Então, e por que eu tô falando pessoa? Porque sempre que a gente vive uma situação, tem um outro envolvido. É muito difícil você entrar numa situação ruim com você sozinho. Então eu tô falando em outra pessoa, porque certamente tem uma pessoa envolvida. Em que área da tua vida que isso está acontecendo, aí você vai ter que adaptar para o seu momento, né? Onde que você está enfrentando um desafio? É na família, é no emprego, é com o cônjuge, é com o namorado, é na vida social, é com os amigos, eu não sei. Mas você tem que adaptar essa situação para você.
essa situação que fala o que o 10 de espadas não precisa ser necessariamente uma situação. Ela pode ser também um hábito que você está praticando e que está sendo nocivo para você. Então, será que você não está sendo aquela pessoa que está dizendo muito mais sim para os outros do que para você? Será que você não está fazendo muito mais a vontade dos outros do que a sua? Então, isso aqui também pode ser um hábito, pode ser um vício, pode ser algo que você está repetindo, pode ser um padrão e que está trazendo para você algum sofrimento. Então, a espiritualidade, através dessas cartas, está pedindo para que você olhe para isso e pare de acreditar que a justiça tem que ser da forma como você quer. A justiça, ela sempre acontece, por mais que a gente não fique satisfeito, porque cada um é um indivíduo, é um universo, né? Cada indivíduo é um universo e dentro desse universo ele está criando as coisas dele também. Pode ter certeza disso. E para você nesse momento, o melhor seria você abandonar essa situação, essa pessoa, ou deixar de pensar nisso que aconteceu, né? Para que você possa seguir a sua vida mais focada em você. O que mais que vem para Capricórnio essa semana? Mensagens para Capricórnio. O que mais? Olha, eu não costumo ler cartas invertidas, tá? Mas como esse aqui caiu invertido aqui, desse jeito, eu vou deixar assim. Então, olha só, Capricórnio, muitas vezes você está inserido ou inserida, né, nessa situação que está trazendo um peso para você, porque você, de uma certa forma, você está sentindo que você está seguro neste lugar, né, por causa do 4 de pentáculos aqui. Então, é como se você tivesse se apegado demais a uma ideia, se apegado demais a uma situação, se apegado demais a um hábito, a um vício, a alguma coisa que você faz, mas que no fundo é nocivo para você. É nocivo para você por quê? Porque você está carregando um fardo maior do que o que você pode aguentar. Então, o que você precisa nesse momento para que você encontre novamente o seu eixo e entenda por que você está mantendo essa situação tão pesada na tua vida? Você precisa dar uma pausa, você precisa se permitir esse descanso, principalmente mental. Você precisa deixar ir algumas coisas que estão aí te prendendo, algumas coisas que estão deixando você muito carregado, tanto de pensamentos quanto de cansaço mesmo, sabe? Cansaço até físico, porque às vezes a mente trabalha tanto numa situação que isso acaba chegando também no corpo físico. Então, talvez essa seja uma semana para você dar um tempo dessa situação, das coisas que você vem fazendo. Não estou falando aqui de abandonar tudo, mas de encontrar um tempo para que você possa ficar mais reflexiva, para que você possa ter uns momentos de meditação, para que você possa entender que muitas vezes é esse sacrifício que a gente tem que fazer, de abrir mão de alguma coisa que vai realmente nos abrir uma porta. E você sabe que quando a gente fala em questões egóicas, não é só orgulho, arrogância, não é só isso, soberba. O ego fragilizado, ele também pode vir na forma de uma falsa humildade, de uma pessoa vitimista, sabe? E que às vezes você nem se dá conta. Então pode ser que você tenha entrado no vitimismo mesmo sem saber, mesmo sem querer. Um exemplo de vitimismo: alguém fez alguma coisa para você que te magoou, que deixou você ressentida, que deixou você aborrecida. O vitimismo faz com que você não saia dessa situação, que você conte e reconte essa situação para várias pessoas de uma perspectiva muito dolorida para você, para que as pessoas te deem, por exemplo, um acalento. Então, tá na hora de você enxergar o seu valor e parar de se colocar na vida com esse ego fragilizado. Você é mais que isso, Capricórnio.
Você é mais que isso. Você que está me ouvindo aqui é mais do que isso. Você pode fazer muito mais por você. Então, o momento agora é de você olhar para você num estado de contemplação. E fazer as perguntas para você mesmo. Por que eu permiti isso? Por que eu não quero sair disso? O que está me prendendo nessa situação? Por que eu estou me martirizando nessa situação? Ou por que eu estou lutando por essa pessoa, sendo que ela já abriu mão disso? Ou por que eu estou me matando demais no emprego? Por que eu não estou fazendo só o que cabe a mim, mas de uma forma bem feita? Por que eu estou me matando, me colocando em exaustão? Por que na família eu estou querendo agradar gregos e troianos, me virando nos 30 para que todo mundo fique bem, enquanto eu não estou? Então é esse tipo de pergunta que você precisa fazer para você entender o que te levou a entrar nessa situação e o que vai te ajudar a sair disso. Então, assim, eu dei o exemplo do vitimismo, vou continuar com ele. O vitimismo, normalmente, o que está por detrás dele é uma necessidade de atenção. E quando a gente tem uma necessidade, a gente pensa que o outro vai suprir, mas na verdade essa falta é nossa. Nós vamos nos suprir. Então, de que forma? Talvez você tenha passado um grande período da sua vida fazendo pelos outros e deixando você de lado. Começa a fazer para você. Pequenas coisas. Vai tomar um café num lugar que você goste, vai chamar um amigo se você tem para bater um papo, vai viajar se você tem condições. Faça por você, sem esperar dos outros e sem pensar primeiramente nos outros. O momento é para você pensar em você, para que você possa liberar do teu coração essas cargas e ter uma vida mais plena e feliz. E como mensagem oculta para você aqui no fim do deck, ficou o 5 de copas. Ou seja, o 5 de copas, ele mostra que você entrou numa vibração, sim, de lamentação. Você está lamentando alguma coisa, você está desapontada com alguma situação ou com alguma pessoa, você está olhando para a situação ou para a pessoa por uma ótica pessimista, então é como se você estivesse olhando para isso e dizendo para você, olha, acabou para mim, tudo para mim sempre dá errado, as coisas nunca saem como eu quero, as coisas nunca... tem um final que eu gostaria que tivesse, eu tô sempre me lascando. Então, o conselho para você é, Capricórnio, nem tudo está perdido. Tem 3 taças caídas, mas tem 2 em pé, justamente onde você não está enxergando. Então, é como se você tivesse se colocado de costas para as oportunidades. É como se você tivesse só se permitindo sentir o sentimento de perda, de falta, de abandono. E não é isso que a espiritualidade quer de você. A espiritualidade quer que você se coloque de pé, de cabeça erguida. Por quê? Porque não é o fim. Essa situação não é o fim, muito pelo contrário. As coisas muitas vezes acontecem para nos colocar realmente de pé. Pode ser que você estava vivendo uma ilusão, pode ser que você estava vivendo na espera de algo que nunca iria acontecer. Então, se abra para que o universo possa trazer para você presentes realmente grandiosos. Às vezes, é uma bênção quando algo não dá certo. Só que a gente na hora não consegue enxergar, então o que a gente faz? Lamenta, xinga, fica descontente, fica amargurando aquela situação e esquece que isso também nos fecha para receber coisas boas do universo. Então, Capricórnio, bora lá se abrir? Bora lá deixar esses sentimentos para trás? Bora lá superar essa situação? Você pode, você é capaz, eu sei disso, você também precisa saber, certo? E fazer a tua semana aí uma semana muito mais produtiva, muito melhor e te levando aí em direção do lugar onde você realmente quer chegar. Certo, Capricórnio? Essa é a mensagem para vocês nessa semana. Eu espero que tenha ajudado. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha. Não custa nada para você e para mim é uma contribuição muito valiosa que você me dá. Se você quiser compartilhar esse vídeo também com pessoas que você acha que vai gostar, eu te agradeço. Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva no canal, vou ficar super feliz e grata pela tua inscrição. E é isso, te desejo uma excelente semana e até a próxima leitura.